Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai entender bem certinho como que a gente faz para determinar a velocidade do som, e não só no ar, em outros gases também. Detalhe, você não tem como descobrir a velocidade do som dizendo para alguém, ó, fala aí, aponta o radar e mede a velocidade do som. Absurdo, não faz sentido nenhum isso aí. Você também não pode dizer, ó, berra, daí você aciona o cronômetro, daí quando você ouve, você para o cronômetro e mede a distância e calcula a velocidade. Não, também não dá, esquece. Isso que a gente vai aprender bem certinho como funciona. Vamos falar então sobre o tubo de Candy. Dá uma olhada, eu vou colocar para você aqui um tubo, onde ele tem uma das extremidades aberta para o ambiente e a outra extremidade oposta fechada. Eu vou colocar ali dentro um pouco de areia, um pozinho fininho qualquer. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar nessa boca do tubo que está aberta um alto-falante, como a gente vai ver aqui na figura de baixo. E aí eu vou ligar esse alto-falante a um aparelho que vai permitir emitir um som com uma determinada frequência, e essa frequência vai ser uma frequência constante. O que vai acontecer? Esse pó fininho que a gente colocou ali vai começar a se agrupar em alguns pontos, mais ou menos com esse formato que você está vendo ali. Agora imagine o seguinte, se eu pegar aqui na minha mão, colocar um pouquinho de pó e assoprar, esse pó vai se espalhar, porque exatamente onde eu assoprei se formou uma região de maior pressão, e esse aumento de pressão empurrou o pó para o lado. Vamos voltar aqui na nossa figura, vem cá comigo. Agora, o que eu percebo ali nessa figura então? Formaram ali praticamente 3 regiões onde não tem pó. Onde não tem pó, significa que ali foi uma pressão sonora maior. E eu também noto 3 regiões onde eu tive uma concentração maior de pó. Onde juntou mais pó, quer dizer que tem menor pressão sonora. Agora vamos pensar junto. Na região onde não tem pó, que é onde tem maior pressão sonora. Se a pressão sonora é maior, quer dizer que as ondas se reforçaram, ou seja, ali aconteceu uma interferência do tipo construtiva. Agora, nas regiões onde eu tenho uma concentração maior de pó. O que eu sei? Eu sei que se juntou bastante pó ali é uma região onde a pressão sonora é baixa. Se a pressão sonora é mais baixa, significa que as ondas sonoras sofreram interferência naqueles pontos, de forma que ali eu tenho a interferência do tipo destrutiva. Por quê? Porque uma cancela o efeito da outra, tendo baixa pressão sonora. E com isso, a gente lembra o que a gente aprendeu nessa aula que você está vendo aí na tela, que foi a aula sobre ondas estacionárias. Aonde eu tenho interferência construtiva, eu tenho a formação de um ventre. E aonde eu tenho interferência destrutiva, eu tenho a formação de nós. Então a gente percebe que nessa região e nessa região, também, logicamente, nos pontos ali em cima, a gente tem a interferência construtiva, que são regiões de alta pressão sonora. Já nesse ponto e nesse ponto, eu tenho a formação de nós, ou seja, eu tenho a interferência do tipo destrutiva, que é a região de baixa pressão sonora. Daí você vai pensar, poxa, Coelho, mas o que isso que você está me explicando tem a ver com a velocidade do som? Bom, eu já conheço a frequência do som que está sendo emitido ali. E pelo que a gente aprendeu lá na aula de ondas estacionárias, a gente aprendeu que eu preciso de 2 gomos desse daqui, de 2 fusos, para ter um comprimento de onda. E aí, é só a gente pegar uma régua, por exemplo, e medir a distância que existe entre esses 2 montinhos de pó de areia, e essa distância é referência para a gente encontrar o comprimento de onda. A gente aprendeu lá na aula sobre ondas estacionárias que o comprimento de onda é igual a 2 vezes o tamanho de cada fuso. E aí, usando a expressão que a velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência, eu tenho que a velocidade do som ali dentro desse tubo é igual ao comprimento de onda. Comprimento de onda a gente viu que é 2 vezes a distância entre 2 montinhos de pó, vezes a frequência. Aí olha que interessante, a frequência eu sei porque fui eu que regulei quando montei o experimento.
A distância entre os dois montinhos de pó, eu sei porque eu medi com uma régua, por exemplo. E aí, se eu sei o F e se eu sei o D, eu calculo o valor da velocidade do som ali dentro. E detalhe, aqui dentro do tubo, eu posso ter qualquer tipo de gás, então eu posso sim determinar a velocidade do som no ar, que geralmente no vestibular eles usam para a gente aqueles 340 metros por segundo, só que a velocidade do som no ar não tem sempre esse valor. Ela pode variar de acordo com a temperatura do ar. Eu também consigo descobrir em outros gases, por exemplo, no gás carbônico, que é o CO2, no gás nitrogênio, que é o N2, no gás oxigênio, que é o O2, e assim por diante. Ou seja, eu consigo determinar a velocidade do som em qualquer gás, com qualquer condição de pressão e temperatura, usando esse experimento do tubo de Kant. Vamos dar uma olhada então no exercício. A figura abaixo representa um tubo que contém CO2 e um talco em seu interior. Um alto-falante que emite um som de frequência constante igual a 25 Hz é colocado na boca do tubo, no qual se formam montes de talco espaçados conforme a figura. Calcule a velocidade do som no CO2. Bom, o enunciado disse que a frequência do som emitido pelo alto-falante é de 25 Hz. E para achar a velocidade do som, eu preciso do comprimento de onda e da frequência. A frequência eu já tenho. Agora vamos em busca do comprimento de onda. Bom, para ter um comprimento de onda, eu preciso de 2 fusos inteiros, como eu marquei para você aqui na tela. Agora, a questão me deu o comprimento do tubo inteiro, e a minha sugestão para você é que a gente divida esse tubo em pequenos pedaços. Vamos ver em quantos a gente vai dividir. Se você observar na boca do tubo, eu tenho só uma metade de fuso. Então, eu vou dividir esse tubo em várias metades. Vamos dar uma olhadinha em quantas. Percebe que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 metades de fuso. Então, vamos achar o tamanho de cada um desses pedacinhos que a gente está vendo aqui. Bom, o tubo inteiro tem 22,5 metros. E eu dividi esse tubo em 9 pedaços iguais. 22 dividido por 9 dá 2,5 metros. E como para ter um comprimento de onda eu preciso de 4 pedacinhos desse, ou seja, de 4 metades de fuso, a gente chega na conclusão que o comprimento de onda é 4 vezes o 2,5. E aí ficou fácil a gente concluir que o comprimento de onda é igual a 10 metros. Então vamos lá. Velocidade igual a comprimento de onda 10 metros, a gente acabou de determinar. E frequência foi dado no enunciado, vale 25 Hz. Com isso, a gente conclui que a velocidade do som no CO2 é igual a 250 metros por segundo.